Simbora dar prosseguimento aqui às nossas questõezinhas de direito constitucional para a sua prova. Querido, ó, falávamos, aliás, já iniciamos no bloco passado os nossos remédios constitucionais. Não esqueça, os remédios constitucionais são importantíssimos para a sua prova, tá? Vamos aqui rapidamente só passar por esses remédios. Eu já falei para você que são 5 remédios, tá? São 5 remédios constitucionais. O habeas corpus, que tutela a liberdade de locomoção. Não esqueça, ó, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado em sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Esse remédio é um remédio gratuito e que qualquer pessoa pode impetrar. O verbo é esse mesmo, tá? Impetrar. Cris, impetrar por quê? Porque é uma cláusula pétrea, tá? O verbo é o verbo impetrar. Pode ser propor, Cris? Pode, tá? Mas o verbo propor é um verbo pobre, tá? Na propositura das ações, porque é um verbo que qualquer ação pode ser feita, tá? Então, propor seria um termo genérico, tá? Seria um termo genérico. Aqui eu quero que você realmente utilize o termo impetrar. O habeas corpus, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, tá? Inclusive o incapaz. Inclusive o incapaz, tá? Uma criança pode, Cris? Pode, tá? Pode, Cris? Pode. Um louco pode? Pode, tá? Eu já impetrei vários, meu amigo. Claro que pode, tá? Qualquer pessoa poderia impetrar um habeas corpus, tá? Qualquer pessoa pode impetrar. Uma criança, um louco, um capaz, um incapaz, tá? Um estrangeiro, tá? Um estrangeiro. Pessoa física e pessoa jurídica podem propor essa ação, impetrar essa ação. Claro que pessoa jurídica não pode ser beneficiada porque ela não sai do lugar, tá? O habeas corpus, ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo, tá? Isso é um detalhe bacana também. O artigo 5º, inciso 68, diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado em sofrer. Sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado em sofrer. Portanto, o habeas corpus, ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo, tá? Se o habeas corpus for preventivo, o juiz concede um salvo-conduto. Se o habeas corpus for repressivo, o juiz concede aí um alvará de soltura. Beleza? Eu tenho ainda o habeas data. O habeas data, ele tem previsão no artigo 5º, inciso 72, tá? Ele vai servir para conhecimento de informação, tá? Conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante. Portanto, não cabe a priori, não cabe habeas data de terceiro, tá? Porque é uma ação personalíssima. O habeas data serve para conhecer e, de acordo com a Constituição, para corrigir. Para conhecer e para corrigir a informação, tá? Para conhecer ou para corrigir a informação. Um detalhe que é bacana aqui, tá? Serve para conhecer e serve para corrigir. Mas serve também corrigir ou retificar os dados, tá? Mas serve também para as anotações. Se eu quero anotar, é porque a informação está correta, mas ela está incompleta, tá? Na anotação, a informação que está no banco de dados está correta, mas ela está incompleta. Eu quero anotar, eu quero acrescentar mais informação. Só tome cuidado que o item anotação, o item acrescentar informações, não está prevista na nossa Constituição, tá? O critério das anotações, ele não está previsto na nossa Constituição. A anotação, acréscimo de informação, é uma previsão, tá, da Lei 9507 de 97, que é a lei do habeas data. Então serve para conhecer, corrigir ou anotar. Não esquece da súmula número 2. A súmula número 2 do STJ, diz que o habeas data só será concedido, só é possível a impetração de habeas data se primeiro houver uma recusa do meu pedido de informação na administração pública. É como se, por exemplo, eu fui na administração pública, pedi para conhecer, corrigir ou anotar aquela informação e isso foi negado. Aí, nesse caso, caberia um habeas data, tá? Aí, nesse caso, caberia um habeas data. Perfeito? Cris, beleza. E eu tenho mais. Eu tenho um mandado de segurança. O mandado de segurança, ele vai servir para proteger um direito líquido e certo. Mas cuidado, tá? Um direito líquido e certo, não amparado pelos demais remédios. Talvez essa seja a principal característica na hora da prova para me ajudar a marcar um mandado de segurança, tá?
Por quê, professor? Porque o mandado de segurança ele possui esse caráter residual. O mandado de segurança possui essa característica residual, ou seja, ele vai proteger um direito líquido e certo, não amparado pelos demais remédios, não amparado pelos outros remédios, tá? Mandado de segurança, então, ele é residual. Mandado de segurança, ele é residual, tá? Detalhe também interessante que mandado de segurança tem prazo. O prazo é de 120 dias. O prazo ele é decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato. Contados da ciência do ato. Beleza? Eu tenho também mais um, que é o mandado de segurança pode ser também coletivo. Isso é interessante, tá? Mandado de segurança ele pode ser coletivo. E quem é que pode propor mandado de segurança coletivo, tá? O mandado de segurança coletivo ele é proposto, tá? Ou por partido político, com representação no Congresso Nacional, ou por organização sindical, entidade de classe e associação com pelo menos um ano de funcionamento. Eu tenho ainda o mandado de injunção, tá? Mandado de injunção também interessante. Protege o teu direito da falta de norma regulamentadora. Protege o teu direito da falta de norma regulamentadora, beleza? Eu tenho ainda, tá? A ação popular, que nós já conversamos, e a ação popular ela visa anular ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio público, histórico, cultural e também à moralidade administrativa, tá? Não esquece, não é uma ação que pode ser proposta por qualquer pessoa, mas é uma ação que pode ser proposta pelo cidadão, tá? Pelo cidadão. Ou seja, só aquele que gosta de direitos políticos. A moça da Globo pode até chegar e dizer, ó, cidadania, a gente vê por aqui. Isso não é cidadania para sua prova não, tá? Ser cidadão é estar em gozo dos direitos políticos, tá? Ser cidadão é estar em gozo dos direitos políticos. Portanto, para eu ser cidadão, eu tenho que estar em gozo dos meus direitos políticos, eu tenho que ter título de eleitor, eu tenho que votar. Beleza? Acho que com essas informações dá para a gente começar a gabaritar mais algumas das nossas questõezinhas separadas aqui. Venha para cá, tá? Para a nossa questão de número 2, então. Olha que bacana essa questão. Se o chefe de uma repartição pública impede injustamente um servidor de ingressar no recinto da repartição, onde estão dados importantes para o servidor, armazenados no computador da mesa em que trabalhava. Esse servidor poderá insurgir-se contra a determinação do chefe por meio de letra A, mandado de segurança, B, habeas corpus, C, habeas data, D, mandado de junção, ação penal pública. Né? Vamos então aqui. Cris, é um habeas corpus, né? Porque está cerceando a locomoção. Queridos, olhe, cuidado. Não se configura um habeas corpus porque, perceba, você não foi impedido de entrar na repartição, mas em um recinto, em um local da repartição, tá? Então, cuidado, não cabe habeas data. Olha, não cabe habeas corpus. Você não foi impedido de andar pela repartição, tá? Você não foi impedido de andar pela repartição. Você foi impedido de ingressar em um determinado recinto da repartição. Imagina só que eu sou dono de um curso e eu digo assim, ó, campeão, você pode andar por todo o local aqui do curso, você pode entrar nas salas, pode entrar na biblioteca, pode estudar em determinado local, só não pode entrar ali, naquela sala, que é a tesouraria, onde fica documentos dos alunos, onde fica dinheiro, tá? Ali é a tesouraria, então não pode entrar ali. Aí eu vou então impetrar um habeas corpus porque eu fui impedido de entrar em uma determinada sala daquele... Não, isso não cabe habeas corpus, tá? Cuidado com isso. Nesse caso, não caberia um habeas corpus. Ah, Cris, então é um habeas data, né? Olha só, desce aqui comigo. Porque ali eu tenho dados importantes para o servidor. Então ali cabe um habeas data, tá? Cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Não cabe habeas data também não. Perceba que nós temos ali, não são dados importantes para uma pessoa
não significa que são dados pessoais da pessoa. Por exemplo, eu sou advogado, tenho o meu escritório aqui em Recife, tá? E aí, por vezes, eu tenho uma série de documentos importantes ali no meu escritório. Por vezes, eu tenho uma série de documentos importantes ali na minha mesa. Mas eu pergunto, tá? Por ter dados importantes ali, tá? Por ter documentos importantes ali, são meus documentos? Não, são documentos dos meus clientes, né? Informações dos meus clientes que não são minhas, mas para mim são dados importantes, tá? Outra, lembra da regrinha? Só cabe, não, súmula 2 do STJ. Não cabe impetração de habeas data se não houver recusa do meu pedido de informação por parte da administração pública. Eu tenho que percorrer a via administrativa. Em sendo negado o meu pedido de conhecer, corrigir e anotar a informação, é que eu vou impetrar um habeas data. Então, nesse caso, também não cabe um habeas data, tá? Vem aqui comigo. Então, já excluí, ó. Não cabe, tá? Não cabe habeas corpus, não cabe habeas data. Ação penal pública, muito menos, tá? Não é nem tema da nossa prova, tá? Não é nem tema aí da nossa prova, tá? Aliás, não é nem tema do direito constitucional. Seria um tema muito mais ligado aí ao processo penal e etc, tá? Eu tenho um mandado de injunção, tá? Eu tenho ainda o mandado de injunção. Cris, para que serve o mandado de injunção, tá? Para que serve o mandado de injunção? O mandado de injunção, tá, é para proteger o teu direito da falta de norma regulamentadora, não é o caso. Cris, então a resposta é mandado de segurança, exatamente letra A. A resposta é essa, sabe por quê? Ele é residual. Quando não couber nenhuma outra ação, você já sabe que a ação possível é o mandado de segurança. Perfeito? Vamos aqui para mais uma? Desce aqui, tá? Olha o que nós temos aqui. Essa é muito bacana, porque trata de uma série de direitos também previstos na Constituição. Na terceira questão, nós temos assim, ó. Considere, tá? Considere as seguintes afirmativas sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Letra A, tá? Letra A. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado se praticar crime como antes da naturalização ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Olha, questãozinha verdadeira, tá? Vou pedir só para o meu câmera colocar aqui rapidinho uma tela em branco para a gente fazer um desenho para você nunca mais na sua vida esquecer a questão da extradição. Desce aqui comigo, tá? Sobre extradição. Sobre extradição, tá? Sobre a extradição. Vê só o que é interessante. Primeiro, tá? Extradição. Naturalizado. Nato e naturalizado, tá? Nato e naturalizado. Um brasileiro nato pode ser extraditado? Não. O naturalizado pode? Pode, em duas situações, tá? Ou no caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou no caso, olha só o outro, comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Tá? Tráfico de drogas. Ou no caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou no caso de tráfico de drogas. Portanto, volte lá na nossa questãozinha. Olha o que nós temos. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado se cometeu crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas e entorpecentes. Questãozinha, então, ó, verdadeiríssima, tá? Vamos para mais uma. 2. Essa aqui, ó, verdadeiro. 2. São gratuitas as ações de habeas corpus. Mandado de segurança, não, tá? Mandado de segurança, não. Falso já, né?
e habeas data. Tu lembra assim, ó, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Querido, olha só, vamos aqui comigo, tá? Tu lembra, olha o bizu. Os habeas são gratuitos, os mandados são pagos. Os habeas são gratuitos e os mandados são pagos. Habeas corpus e habeas data, gratuito. Mandado de segurança, mandado de injunção, são pagos. A ação popular, tome cuidado, tá? Regra é que seja gratuita, salvo se for comprovada a má-fé. Aí, nesse caso, a ação será paga. Beleza? Então, questãozinha errada, questãozinha equivocada, tá? Desce aqui comigo para mais uma alternativa. 3, tá? 3, ele diz assim: conceder-se-á habeas data sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Falso, né, querido? Porque não é o habeas data. O habeas data serve para quê? Só lembra comigo. Serve para conhecer, corrigir ou anotar informações quando eu primeiro percorri a via administrativa e essas informações foram negadas a mim, tá? Agora é o seguinte, que ação é que vai tutelar o teu direito, quando houver falta de norma regulamentadora? MI, mandado de injunção, tá? Portanto, questãozinha, ó, errada. Ele trouxe aqui o conceito, na verdade, de MI, de mandado de injunção, tá? Ele trouxe o conceito aqui, foi do mandado de injunção. Beleza, galera? Vamos para mais uma? Vamos aqui, tá? 4, né? 4. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa. Independentemente do pagamento de taxa, a obtenção de certidão e repartições públicas para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. É a letra da lei, tá? Então, 1 e 4, não é isso? Olha, 1 verdadeiro, 2 falso, 3 falso, 1 e 4 verdadeiro, letra A, tá? Como a banca quer que você marque apenas as corretas, tá? Então, nesse caso, letra A. Olha, deixa eu até fazer um bizu com você. Deixa eu colocar uma tela em branco rapidinho, tá? Tem um bizu muito bacana, que é o que eu digo assim, é aquilo que é de grátis. O que é 0,800 no artigo 5º, tá? Direito de petição, direito de certidão, 3, 4, 5, tá? Também, ó, os nossos remédios, os habeas, lembra? Os habeas são gratuitos, habeas corpus, habeas data, habeas corpus e habeas data, tá? Também a ação popular, tá? É gratuita, salvo comprovada má-fé, mas ação popular é gratuita, ação popular. E eu tenho também, tá? E eu tenho também mais duas ações que são gratuitas, tá? Mais dois institutos, tá? Registro civil de nascimento e certidão de óbito. Tá? Certidão de óbito também é gratuito. Só tome cuidado que, de acordo com a Constituição, ó, a ação popular é gratuito, mas cuidado, tá? Salvo comprovada má-fé, tá? Registro civil de nascimento, certidão de óbito é gratuito? Tá? Mas segundo a Constituição, para os pobres, na forma da lei, tá? Para os pobres na forma da lei. Então, marca também isso, tá? Então, querido, marque aí comigo, tá? Deixa eu só voltar na nossa questãozinha rápido, tá? Voltando na nossa questãozinha rápido. Beleza, então, a letra A é a nossa resposta correta, beleza?
Vamos para mais uma. Ó, questão muito difícil, tá? Essa daqui é uma questãozinha muito difícil, tá? Considere que uma associação de moradores constituída há mais de 5 anos na cidade de Salvador ingressou com uma ação civil pública perante o TJ, ou seja, perante o Tribunal de Justiça, TJ, tá? O Tribunal de Justiça, a Justiça Estadual Baiana, postulando a declaração de inconstitucionalidade de uma lei municipal. Beleza, tá? Vou repetir de novo aqui para você, para que a gente possa ir já fazendo até um comentário do próprio enunciado. Ó, uma associação de moradores, uma associação constituída há mais de 5 anos, tá, na cidade de Salvador, ingressou com uma ação civil pública perante o Tribunal de Justiça Estadual, tá, a Justiça Estadual Baiana, postulando a declaração de inconstitucionalidade de uma lei municipal, por violar os direitos fundamentais previstos na Constituição da República, tá? Da República. Nessa situação, o juiz da causa deve, querido, olha só, uma ação civil pública, tá? Uma ação civil pública, ela vai servir para proteger o meio ambiente, patrimônio público, histórico, as mesmas, tá? Basicamente as mesmas coisas que uma ação popular protege. Mas uma ação civil pública, ela não é uma ação de controle de constitucionalidade. Uma ação civil pública não pode ser utilizada, tá, como uma ação que se declara a inconstitucionalidade, tá? Nesse caso, a ação ela é incompatível com o pedido. Nesse caso, a ação ela é incompatível com o pedido. O juiz tem que indeferir aquela ação, tá? O juiz tem que indeferir aquela ação, ela não tem validade, a ação não corresponde com o objeto processual a ser cuidado. Vamos aqui comigo, ó. Letra A. O juiz da causa deve A. Indeferir a petição inicial. Opa, beleza, perfeito, tá? Por ilegalidade processual ativa, na medida em que a ação civil pública é um instrumento processual exclusivo do Ministério Público. Cuidado, tá? A ação civil pública, ela não é um instrumento exclusivo, tá, do Ministério Público. O Ministério Público até tem uma prioridade, mas ele não é o único legitimado, tá? Ele não é o único legitimado. Outros órgãos também podem propor a ação, tá? Como, por exemplo, a associação, tá? Então, nesse caso, errado. B. Indeferir a petição inicial, pois o pedido é incompatível com a via processual escolhida. Opa, essa é a nossa questão. O juiz tem que indeferir, sabe por quê? Porque o que eu quero não pode ser pedido por essa ação. Se eu quero declarar a inconstitucionalidade, deveria ser por uma ação declaratória de inconstitucionalidade, a famosa ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. E nesse caso nem caberia uma ADI, teria que ser uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? Por se tratar de lei municipal. Então, nesse caso, já marcamos, né? Letra B. Vamos ver só porque as outras estão erradas, tá? Indeferir a petição inicial, pois juízes estaduais não podem exercer controle de constitucionalidade. Falso. Podem sim, tá? D. Declarar-se incompetente para o julgamento da causa, pois a incompatibilidade entre leis municipais e a ação e a Constituição da República somente pode ser apreciada na Justiça Federal. Falso também. Realmente, nesse caso, letra B de bola seria a nossa resposta correta, tá? Letra B de bola. Vamos para mais uma? Olha só, questãozinha muito fácil, tá? Cris, uma questão como essa não cai na minha prova, né? Uma questãozinha como essa não cai na minha prova. Olha, o remédio heróico para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade
ou abuso do poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, é denominado, ora, a ação que vai proteger um direito líquido e certo, deixa eu até marcar aqui, a ação que vai proteger um direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus e pelo habeas data, não amparado pelos demais remédios, é o mandado de segurança, tá? Seria o mandado de segurança, tá? Então, nesse caso, marquei comigo letra B de bola. Deixa eu só, antes de finalizar essa aula, tá? Esse bloco, aliás, tá? Só te dar uma dica. Coloca uma tela em branco, tá? O mandado de segurança, ele pode ser individual, ele pode ser coletivo, tá? Mandado de segurança coletivo. Não esqueça disso, tá? Isso daqui costuma cair com muita frequência. Quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo, Cris? Partido político. Qualquer partido político? Não. Tem que ser um partido político com representação no Congresso Nacional. Tá? Eu desenhei isso aqui, ó. PP, partido político com representação no Congresso Nacional. Uma organização sindical, uma entidade de classe e associação, com pelo menos, e associação com pelo menos um ano de funcionamento, tá? Ó, uma dica. Cris, o que significa partido político com representação no Congresso Nacional? Um partido político com representação no Congresso Nacional significa que aquele partido político tem pelo menos um representante na Câmara ou pelo menos um representante no Senado. Pelo menos um representante na Câmara ou pelo menos um representante no Senado. Observe que o nosso Congresso Nacional ele é bicameral, ou seja, composto por Câmara, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Se um determinado partido político tem pelo menos um deputado federal, ele já tem representação na Câmara dos Deputados. Já tem representação no Congresso Nacional. Se ele tem pelo menos um senador, ele já tem representação na Câmara, no Congresso Nacional, tá? Se ele tem um senador ou um deputado, ele já tem representação no Congresso Nacional. Beleza? Querido, vamos voltar lá nas nossas questões, então? Olha só o que eu tenho mais para você. Ah, maravilha, tá? Como o nosso tempo já está se esgotando mesmo, a gente vai dar uma pequena pausa e daqui a pouquinho eu volto com mais questões e nosso próximo tema será direitos sociais. Eu volto já já.